Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafner Ribeiro, sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje nós iremos estudar vozes verbais. Estudaremos o conceito, classificação, agente da passiva e análise de algumas frases. Vamos lá? Vozes verbais são os tipos de relações que se estabelecem entre o sujeito e o verbo de diferentes maneiras. Podem ocorrer de três formas: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Voz ativa é quando o sujeito pratica ação. Veja o exemplo: Dolores Gertrudes riscou a parede. Perceba que Dolores Gertrudes é um sujeito agente, porque a voz é ativa. Quem foi que praticou o ato de riscar a parede? Dolores Gertrudes. Ela fez o quê? O que é que ela fez? O que é que ela praticou? Ela riscou a parede. Isso é um caso simples de sujeito praticante, no caso a voz ativa. Uma coisa muito importante também da gente ver é estruturalmente a frase, a estrutura frásica. Veja que a frase será feita assim, ó: sujeito mais verbo mais objeto. Significa então que nós estamos trabalhando o verbo transitivo direto, tá certo? Na voz passiva, o sujeito sofre ação, tendo a voz passiva analítica e a sintética. Na voz passiva analítica, faz o uso de dois ou mais verbos, no caso, uma locução verbal, e também existe o uso da preposição no agente da passiva. Vê o exemplo. A parede foi riscada por Dolores Gertrudes. Foi riscada é o meu verbo, que é a minha locução verbal, feita a partir do verbo auxiliar foi, e o verbo principal no particípio riscada. Tudo bem até aí? E nós temos por Dolores Gertrudes, que vai ser o nosso agente da passiva, conforme está dizendo abaixo. Entenda que a parede é o meu sujeito, agora um sujeito paciente, porque é um sujeito passivo. Falando do agente da passiva, ele é o termo que indica quem ou que executa a ação de um verbo na voz passiva. Esse termo vem sempre depois de uma preposição. Por exemplo aí, por Dolores Gertrudes. Esse termo a gente viu no exemplo passado. Falando sobre a voz passiva novamente, eu falei anteriormente que tínhamos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A analítica nós acabamos de estudar, tanto que nós já vimos o agente da passiva, que faz parte da estrutura. E agora a gente vai falar da voz passiva sintética, que também é conhecida por pronominal. Ela é conhecida também como pronominal porque tem o pronome si, que aqui a função vai ser de partícula apassivadora. É como se essa partícula ela fosse a responsável pela voz passiva. Vê o exemplo. Riscou-se a parede. Esse se está dizendo que é uma partícula apassivadora, então a voz ficou passiva. Se eu retirar o se, eu vou ter a presença de um sujeito oculto, que nós também conhecemos por desinencial ou elíptico. No caso, em terceira pessoa, riscou a parede, ele riscou a parede, entende? A partir do momento que o se foi colocado, eu consegui perceber a voz passiva sintética. Por quê? Porque tem o uso da partícula apassivadora se. O terceiro tipo de voz verbal é a voz reflexiva, que em algumas gramáticas é vista como voz passiva reflexiva, tá certo? Mas enfim, a voz reflexiva é aquela em que o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer uma analogia com o espelho, porque no espelho você pratica a ação de olhar e você olha a si mesmo. Então fica bem mais prático. Vê o exemplo. Gumecindo olhou-se no espelho. Quando diz olhou-se no espelho, ele praticou a ação de olhar. E o se é um pronome reflexivo. Esse se está trazendo a ideia de que ele praticou a ação a si mesmo, como está dizendo abaixo, reflexividade, a si mesmo.
Existe também a voz reflexiva recíproca, que nada mais é do que a própria voz reflexiva, só que agora existe a ideia de mais de uma pessoa, não tão singular. Por exemplo, os amigos abraçaram-se. Esse se, ele ainda é um pronome reflexivo, só que agora traz a ideia de reciprocidade, porque a gente entende como se fosse uns aos outros. Os amigos abraçaram e foram abraçados. Entende isso? E por isso essa ideia de reciprocidade da voz reflexiva recíproca. Atenção agora nessas observações importantíssimas. Na mudança da voz, o tempo e o modo verbal permanecem sem alteração. Se você fizer a mudança da voz ativa para a voz passiva e modificar o tempo verbal, você está fazendo errado. Você está fugindo da norma padrão. A outra observação é: as frases que aceitam conversão de voz verbal apresentam verbos transitivos direto, sempre VTD, verbo transitivo direto. Eu não posso fazer a conversão com verbo transitivo indireto. Espero que essa videoaula tenha ajudado a vocês. Fiquem ligados nos cards. Se gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal para dar aquela força, ativa o sininho e compartilha. Muito obrigado e tchau, tchau!